viu? Os bombeiros contaram que a explosão foi numa caldeira de destilação e craqueamento. Nesse momento, eles estão lá dentro fazendo rescaldo, não só os bombeiros, mas também as equipes de combate a incêndio da refinaria. Não há mais risco de propagação, não há mais risco de novas explosões de acordo com o que eles passaram. Essas chamas que você tem nas chaminés é a produção sendo queimada, né, o combustível sendo queimado para evitar novas explosões. A explosão aconteceu por volta de 1h da manhã. Moradores contaram pra gente que primeiro ouviram uma grande explosão e na sequência outros 3 estouros menores que chegaram a tremer o chão. E aí a preocupação é muito grande, que além da Replan ser a maior refinaria do Brasil, ela também está interligada por dutos a várias outras distribuidoras que ficam aqui perto. Então realmente o susto é muito grande. A refinaria disse que não sabe ainda o que causou esse incêndio, que teria causado essa explosão. Vai criar uma comissão justamente para avaliar isso e suspendeu a produção para evitar novos riscos de explosões. Caminhões entram e saem daqui, a gente acredita que estão fazendo carregamento, não foi dada oficialmente essa informação e a gente não sabe também como é que se vai ou não ser comprometida a produção de petróleo, viu, Chico e Ana? Vamos acompanhar. Obrigada, Cristina. A gente fala agora da crise na fronteira do Brasil com a Venezuela, depois dos ataques brasileiros a imigrantes no fim de semana em Roraima. Vamos direto então para Pacaraima. O repórter Robson Moreira está por lá e tem as informações para a gente. Robson, bom dia. 60 homens da Força Nacional de Segurança devem chegar hoje por aí para reforçar a segurança na fronteira. Exatamente. Muito bom dia, Ana, Chico, bom dia a todos. O Itamaraty informou que os 60 homens da Força Nacional de Segurança que embarcam hoje vão se juntar a outros 31 militares que já atuam aqui em Roraima. Ao todo serão 120 homens, 60 serão enviados hoje e outros 60 em uma data posterior que ainda não foi divulgada. O fato é que a segurança passou a ser prioridade aqui na fronteira após os ataques do último fim de semana. Agora pela manhã a situação é bem mais tranquila aqui em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Os moradores ainda temem uma possível retaliação dos venezuelanos que voltaram para a Venezuela durante a confusão do último sábado e por isso o clima ainda é de tensão por aqui, apesar dessa tranquilidade. O repórter essa crise mobilizou o governo federal no último fim de semana. O repórter Marcos Rosenthal acompanhou as negociações no domingo, como a gente confere agora na reportagem. Nesse domingo, em Pacaraima, no extremo norte do estado de Roraima, o posto de triagem e atendimento aos estrangeiros atendeu cerca de 500 venezuelanos que entraram no Brasil. Alguns são parte dos 1.200 que tinham sido obrigados a voltar para a Venezuela por causa do conflito de sábado. Depois que um comerciante foi assaltado e agredido, supostamente por 4 venezuelanos, alguns moradores de Pacaraima destruíram acampamentos, queimaram documentos e expulsaram imigrantes. Com isso, aumentou ainda mais a fuga para outros vizinhos da Venezuela. Na fronteira com a Colômbia e também o Equador, muitos venezuelanos esperam pela permissão para passar. A ONU calcula que desde junho, 2.300.000 pessoas deixaram a Venezuela rumo à Colômbia, Equador, Peru e Brasil. Em Brasília, o conflito fez acender o sinal amarelo. Uma reunião com ministros foi convocada pelo presidente Michel Temer para discutir a crise e avaliar as medidas que já foram e que ainda podem ser tomadas pelo governo federal na fronteira com a Venezuela. A presidência da República soltou uma nota informando que tem tomado providências que já custaram mais de 200 milhões de reais. Controle e triagem de fronteiras, transporte para outros estados, atendimento humanitário, envio de 36 voluntários da área da saúde e aumento do contingente da Força Nacional. O governo afirma que está comprometido com a proteção de brasileiros e venezuelanos e que tem condições de empregar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem na fronteira, iniciativa que depende de solicitação expressa da governadora de Roraima. Linhas de ação. Em primeiro lugar, ampliar a assistência social a Roraima e os migrantes. Em segundo lugar, visando garantir a segurança de todos aqueles que moram e vivem no estado de Roraima. Nós estamos disponibilizando 120 homens e mulheres da Força Nacional de
de Segurança. A Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou sobre a situação na fronteira. Diante de uma crise que ela é humanitária, sem dúvida nenhuma, precisamos ter solidariedade federativa no Brasil, nós temos que ter a responsabilidade de não vermos esta situação no estado de Roraima agravada, inclusive, um conflito social entre brasileiros e venezuelanos. Caracas e Brasília estão em contato permanente. O governo da Venezuela pediu às autoridades brasileiras que garantam a integridade das famílias venezuelanas. E olha só, Chico e Ana, em nota, o governo de Roraima declarou que as medidas anunciadas pelo governo federal vinham sendo solicitadas desde 2016 e que o pedido para empregar as Forças Armadas foi feito em agosto do ano passado. Agora a gente vê essa fila de carros aqui se formando, pessoas que estão aguardando a abertura da fronteira. Também os venezuelanos começam aqui a cruzar a fronteira, entrando aqui em Pacaraima. Chico e Ana. Obrigado, Robson. Aí, imagens, notícias dessa cultura terrível de ódio, de falta de compaixão. Lembrando, Ana, que a própria Roraima recebeu durante muito tempo imigrantes fora de tempo. Isso que a gente está vendo aí faz parte dos tempos terríveis que vivemos. A Venezuela vive uma crise terrível, vive um apagão bancário desde a meia-noite de hoje. O governo venezuelano cortou 5 zeros da moeda, decretou feriado bancário hoje, e não é possível nem sacar dinheiro, nem nos caixas eletrônicos do país. A medida faz parte de um pacote econômico polêmico que criou uma nova moeda, o Bolívar Soberano, e alterou também o sistema de câmbio e o preço dos combustíveis. O governo de Nicolás Maduro tenta conter a hiperinflação, que deve chegar a 1.000.000% na Venezuela, a maior inflação do mundo. Aqui no Brasil, o pagamento das cotas do PIS/PASEP para quem trabalhou entre 1971 e 1988 está causando dúvidas. Tem muita gente enfrentando fila para saber se tem direito e quanto vai receber. Nas agências da Caixa, muita fila e muita gente sem saber que cota é essa do PIS. Estou na dúvida ainda. Por isso que estou aqui para esclarecer mais sobre isso. As cotas são créditos que patrões tiveram que depositar no fundo do PIS/PASEP de seus empregados entre 1971 e 1988. Quem trabalhou nesse período em empresa privada e tem cadastro no PIS antes de outubro de 1988 pode ter cota para sacar. Se o trabalhador já tiver morrido, os herdeiros têm direito ao dinheiro. Será que tem um dinheirinho para receber? Tomara, que eu estou construindo, saindo do aluguel, aí para mim poder andar mais depressa e passar para minha casa. Dona Renilda pode estar entre os mais de 20 milhões de brasileiros beneficiados. Em Goiânia, muita gente encarou a fila para tentar garantir o dinheiro na conta. A moça pegou a senha 180 e ainda estava na 136. Gente que está chegando e está desistindo. Nem a abertura mais cedo das agências aliviou o movimento no Recife. É muita gente aqui, né, rapaz, saber isso aí, né? Aí tem que ter paciência, né? Eu tive, a abordagem agora foi ótima. Mas não precisa ir até a agência para saber se tem dinheiro para sacar. Basta conferir antes no site da Caixa. Aqui nos caixas eletrônicos também dá para fazer todo o processo. Quem tem conta corrente na Caixa ou este cartão aqui, o cartão cidadão, consegue consultar se tem direito às cotas e também sacar até R$ 1.500. Valor maior que esse só na boca do caixa. Para a maioria das pessoas, o dinheiro pode ser sacado até 28 de setembro. Não há preocupação de prazo para os aposentados, aquelas pessoas, os herdeiros dos falecidos e os maiores de 60 anos. Essa a qualquer tempo eles podem procurar a Caixa. O Odimar está desempregado e teve uma boa surpresa quando foi conferir a conta. Tirou o extrato e veio ali uns numerozinhos abençoados. Eu não acreditei não, mas depois eu vi que é verdade. Digitei de novo. E em Brasília, apesar de deputados e senadores terem voltado ao trabalho, o número de projetos na pauta não anda. Os parlamentares estão em campanha. Só na Câmara, 60% das faltas foram perdoadas desde o começo do ano.
com abono, né? Os deputados ganham sem trabalhar. Juliana Moroni, bom dia. Bom dia, Chico. E contando, bom dia para Ana também. Olha, ainda tem mais 192 pedidos de abonos de faltas que ainda não foram analisados. Nos primeiros 5 meses do ano, o número de pedidos de abono já equivalia a 11 vezes mais do que o registrado no mesmo período de 2017. No esforço concentrado, nem a gente se esforçando deu para ver movimento de deputado em Brasília. Foram só 2 dias, isso mesmo, 2 dias de sessão com presença obrigatória, terça e quarta. Mas o ponto foi batido por menos de 75% dos parlamentares. E tem sido um festival de faltas desde o início do ano. A Câmara, que tem 513 deputados, registrou 866 faltas, todas com pedidos de abono, ou seja, ausência justificada para o deputado garantir o salário do dia. E a proporção até agora é a seguinte: 60% dos pedidos feitos pelos deputados para não terem desconto nos salários foram aceitos, ou seja, de cada 10 faltas, 6 foram perdoadas. E ainda tem na fila 192 pedidos de abono de falta para serem analisados. O salário do deputado é de R$ 33.700 e quem falta 1/3 das sessões sem justificativa perde o mandato. Até agora, nenhum perdeu. Segundo a Câmara, a ausência justificada está prevista no regimento interno em alguns casos. O mais comum esse ano foi a participação em reunião política ou obrigação partidária. Quem analisa se aceita ou não os pedidos é a mesa diretora, composta por colegas deputados. Contando só os pedidos de abono até maio, o número já era 11 vezes maior que o registrado nos 5 primeiros meses do ano passado. Muitos desses deputados que faltaram estão agora em campanha para voltar no ano que vem e exercer de novo o mandato. A gente está aqui no estúdio com Alexandre Garcia. Alexandre, faltar não é ilegal. Pode não concordar, mas não é ilegal, né? Agora, parar o Congresso para fazer campanha não dá, né? Pois é, eu preciso entender o seguinte, 97, né? Bom, 43. Tem 90% dos deputados que estão em campanha. Mas está precisando entender o seguinte: eles são representantes dos eleitores que são mandantes deles. O voto é um mandato que o eleitor dá para o deputado agir em nome dele. Fiscalizar o governo, apoiar ou criticar, fazer e mudar leis, agir em nome dos interesses dos eleitores e de sua área de atuação. Por isso eles se chamam mandatários, por isso os eleitores são mandantes. E os mandantes não podem ficar ausentes. Tem que fiscalizar seus mandatários. Perguntar, tem estado ausente por quê? É para agir no interesse público ou é para garantir a reeleição? Aliás, numa campanha assim tão curtinha, ela já beneficia os conhecidos, né, que já estão no mandato, em detrimento das novidades ainda pouco conhecidas. Aí a tal propalada renovação vai ser pequena, né, Ana, Chico? É isso, Alexandre. Agora, outra questão, além do abuso evidente nessa quantidade enorme de faltas, e ainda por cima com abono, continuam recebendo mesmo sem comparecer para trabalhar, o outro lado dessa história são os projetos que ficam parados, né? Porque não tem quórum mínimo para se aprovar esses projetos. É verdade, olha, com importância nesses projetos. Mas imagina as grandes questões que interessam a população. Reforma tributária, que diminua os impostos, torne mais simples a burocracia fiscal. Deu certo nos Estados Unidos, o país está crescendo praticamente sem desemprego desde que a carga fiscal foi reduzida. Mas não fizeram nem a reforma da Previdência, para não tocar nos privilegiados, que também vem por ali, né? E o déficit crescente da Previdência continua a consumir recursos, junto com os juros que o governo paga, porque gasta demais consigo mesmo e tem que tomar empréstimo. E os legisladores, aí a gente pergunta, fazem o que com isso? Essa insegurança pública que a gente mostrou aí, mostra todos os dias, assaltos praticados por quem já pratica assaltos há muito tempo, mas está na rua, homicidas bem armados nas ruas, tudo fácil para o bandido, para o Vitor Alexandre. E agora vamos falar com o nosso correspondente na Ásia, o Carlos Gil, que tem informações sobre um reencontro emocionante de famílias coreanas que foram separadas há décadas pela guerra.
Boa noite aí em Tóquio para você, Carlos Gil. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia para Ana Paula. A gente vai ver daqui a pouquinho imagens realmente muito emocionantes que comoveram toda a Ásia, acho que todo o mundo, né? Porque entre os mais de 50 mil coreanos que tentam rever parentes e se inscreveram no programa para isso, apenas 89 famílias foram sorteadas para esse encontro realizado hoje num hotel da Coreia do Norte. As reuniões vinham acontecendo desde o ano 2000, mas como as relações entre as duas Coreias pioraram por causa dos testes nucleares promovidos pelo Norte, fazia 3 anos que ninguém era autorizado a visitar pai, mãe, filhos, irmãos, quem quer que tenha ficado do outro lado da fronteira na época da guerra. A guerra na Península Coreana durou de 1950 a 1953, mas nunca houve um tratado de paz assinado formalmente. Durante 3 dias será possível tentar matar um pouco da saudade de gente que está separada há pelo menos 65 anos. As autoridades norte-coreanas supervisionam o encontro, todas as conversas, e o tempo também é limitado. Há quem tenha levado roupas, remédios, comida ou apenas uma fotografia antiga. A imagem congelada no tempo para tentar lembrar. Muitos não seguraram a emoção. A visita de hoje foi acordada entre as duas Coreias em abril deste ano. A Coreia do Sul quer ampliar o número de sorteados para essas reuniões. Já a Coreia do Norte não quer perder o controle sobre o que vai acontecer. E esse é mais um obstáculo para uma paz e uma reunificação definitivas. Mas momentos como os de hoje dão esperança ao povo coreano e a todos nós de que esse dia há de chegar. E quem chegou às áreas isoladas pelas fortes chuvas dos últimos dias foi o exército da Índia. 370 pessoas morreram só no estado de Kerala, do sul do país. A maioria vítima de deslizamentos. E 22 mil pessoas foram resgatadas só de ontem para hoje. O estado vive as piores enchentes em quase 100 anos. Em agosto já choveu mais que o dobro do previsto para essa época do ano. O desafio agora é levar água e comida a mais de 700 mil pessoas que estão... As autoridades meteorológicas da Índia dizem que o pior já passou, ou seja, nos próximos dias as chuvas vão diminuir. Chico e Ana. Ok, obrigada, Gil. Até a próxima. Falando agora do tempo por aqui, vamos saber a previsão com a Jaqueline Brasil. Oi, Jaqueline, bom dia. Parece que o frio e a chuva estão indo embora aqui no Sudeste, é isso mesmo? Oi, Ana, bom dia pra você, pro Chico, bom dia pra todos, é isso mesmo, o tempo volta a secar de novo no Sudeste. Aliás, tô sabendo que tá fazendo um friozinho agora aí de manhã no Rio, né? Aqui em São Paulo também, mas aguenta aí porque vai esquentar. No centro-oeste, no sul do norte, como no Pará e no Tocantins, a secura continua. Então, com isso, ó, nessa parte aqui em amarelo e em laranja, a umidade relativa do ar pode despencar em algumas cidades. A umidade cai porque as áreas de instabilidade estão concentradas mais ao norte, também no litoral aqui nordestino, principalmente na Bahia e no sul do país. Hoje, o tempo fica fechado justamente aqui, olha, na altura do Rio Grande do Sul, também no oeste de Santa Catarina, sul do Paraná, subindo mais também oeste do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul de Rondônia. E é por causa desse sistema aqui de baixa pressão. Ele forma nuvens de chuva e, ao mesmo tempo, puxa todo o vento úmido vindo do norte, aumentando as áreas de instabilidade. Bem aqui no litoral nordestino, essa chuva está concentrada entre o Rio Grande do Norte e a Bahia por causa do vento úmido vindo do mar. Você que está em Salvador, o tempo vai ficar bem fechado, o sol nem vai aparecer. No amarelão aqui, pegando então Pará, Tocantins, boa parte do centro-oeste, interior do nordeste, também o litoral norte nordestino e também quase todo o sudeste, o tempo continua bem firme. Além da umidade do ar baixa e também da chuva prevista em alguns pontos do país, como eu mencionei, outro destaque é a amplitude térmica alta, que é a diferença entre a temperatura mínima e máxima. Em Goiânia, por exemplo, olha só, em Rio de Janeiro, essa diferença é de 16 graus, São Paulo 15, Teresina 14 e Belo Horizonte também 14 graus. Então as manhãs começam frias e depois à tarde esquenta. Onde vai fazer calor hoje também? Em Palmas com 36, Boa Vista 35, 27 em Cuiabá, também em Brasília, menos frio, mais frio, né? Embaixo, agora em Florianópolis e também em Porto Alegre, só com 14 graus. Jaqueline, você acha alguma mudança para os próximos dias? Sim, então sim, né? Nada para esse frio que vai se formar na altura
do Sul. Por isso, nos próximos dias, o que vai acontecer? Um grande acumulado em quase toda a região. Também pode chover no leste da Bahia e principalmente no Amazonas. E para encerrar, tem essa imagem super bonita aí do amanhecer do Rio de Janeiro com névoa. Imagens que agora essa névoa se formou porque a temperatura caiu e a umidade interna na superfície subiu, compensou ficando uma saúde baixa, mas não atrapalha a visibilidade, tá? Obrigado, Zé. Chegou a hora do esporte que ele está com o Joel de Bahia. Oi, Chico, bom dia, Ana, bom dia para todo mundo, vamos estar aqui com vocês. São Paulo embalou, fechou o primeiro turno na liderança, né? Pois é, você viu uma campanha espetacular depois da Copa do Mundo, em 7 jogos ganhou 6, só perdeu uma, deu essa arrancada, somou 41 pontos, olha que incrível. Ano passado, no campeonato inteiro, São Paulo somou só 50 pontos. Só nesse primeiro turno, ele já somou 41 pontos, ainda falta uma rodada, uma partida para fechar a última rodada do turno. O Vasco e o Ceará jogam logo mais, mas a parte de cima a gente vai mostrar aqui pro pessoal em casa, olha só. O G6, que são os 6 primeiros que vão para a Libertadores, São Paulo, Internacional, Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, olha como está equilibrado, ó. Apenas 8 pontinhos separam o primeiro colocado do 6º colocado, que é o Palmeiras. O técnico Diego Aguirre poupou 5 titulares desgastados com a maratona de jogos. Assim, o tricolor venceu a Chapecoense e chegou à 4ª vitória seguida, como eu disse, a 6ª desses últimos 7 jogos. Partida no Morumbi, 1-0, logo aos 2 minutos, a Sharon fez 1-0. E já no segundo tempo, o Hudson marcou um bonito gol, a gente vai acompanhar aí a jogada do Rojas, cruzamento, o Hudson pegou de primeira, golaço, 2-0, liderança, título simbólico no primeiro turno para o São Paulo. O Internacional está em segundo, e a vitória de ontem foi um sofrimento, o gol só saiu aos 51 minutos do segundo tempo, vamos conferir, estádio Beira-Rio lotado, o maior público do ano do Beira-Rio. Camilo fez de falta, olha só, o Camilo, primeiro gol dele na temporada. Olha que gol importante, levou o Internacional à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O terceiro colocado, o Flamengo, foi atropelado no início da partida contra o Atlético Paranaense. Em apenas 21 minutos, já estava 3-0 para o Furacão. Partida na Arena da Baixada, olha só, muito sol. O Pablo fez 1-0 de carrinho, 1-0 logo no início do jogo. Logo depois, o Atlético continuou em cima, gol do Rafael Veiga, aproveitando o rebote, 2 tentativas do Furacão dentro da área, e o Rafael Veiga fez 2-0. E o terceiro, o Zé Ivaldo, de cabeça, marcou depois do escanteio. Então, 3-0 Atlético Paranaense. Atlético Paranaense segue na zona do rebaixamento, mas vem fazendo um campeonato de recuperação depois da troca do comando técnico, né, quando saiu o Fernando Diniz e entrou o Thiago Nunes. E daqui a pouquinho eu volto com as vitórias do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Tchau, Eric. E a seguir, policiais são flagrados agredindo ambulantes no estado de São Paulo. Imagens de abuso da força também em Goiânia. O PM bate no rosto de uma jovem durante uma abordagem. Um paraquedista morre depois de cair em cima de um caminhão numa das rodovias mais movimentadas do Brasil. A gente volta já, agora 8 horas e 1 minuto, horário de Brasília.